Glória a Deus. Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Glória ao nome de Jesus. Queridos, que bênção. Estamos de volta, graças a Deus, para um tempo lindo na presença de Deus, no nosso Minutos com Cristo. A gente mudou aqui, né, o nome do nosso devocional, que já foi chamado aqui de Encontro de Crescimento. E que bom, a essência é a mesma, o propósito é o mesmo, nós continuamos orando, adorando, jejuando na presença de Deus e meditando na sua doce e preciosa palavra. E nós vamos já lermos o texto da palavra de Deus no livro do profeta Malaquias. Nós estamos fazendo uma caminhada por esse livro durante toda essa semana. E eu quero olhar com você aí no capítulo de número 3. Malaquias, capítulo 3. O Senhor tem coisas preciosas para o nosso coração. Lembrando a você que, se você deseja participar, né, do nosso encontro de comunhão, toda terça-feira, através do aplicativo Zoom, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. É só fazer contato aí pelo direct, toda terça-feira pela manhã ou à tarde, faça contato no direct, nós vamos passar aí o link para você estar através do aplicativo Zoom participando a cada terça-feira junto conosco, lendo a palavra, orando, meditando na palavra de Deus e vivendo um tempo em que a gente pode compartilhar dos nossos pedidos de oração. Eu creio que será uma bênção também para a sua vida, como tem sido para os nossos corações desde que começamos. Então, eu quero também aqui pedir ao Senhor a bênção dele sobre os nossos irmãos de perto, de longe. Tem gente que de longe tem acompanhado esse trabalho e tem sido edificado. Então, os irmãos que estão em Londres, Deus abençoe poderosamente a vida deles, e eles vão acompanhar e assistir aí através do YouTube. Os irmãos que estão no continente africano, em alguma área específica, que Deus em Cristo Jesus abençoe, meu carinho, meu amor e a minha gratidão pela existência de vocês. Deus abençoe os irmãos que estão nos Estados Unidos da América, os irmãos no Texas, os irmãos na Flórida, os irmãos em outras áreas, outros lugares aí dos Estados Unidos. Deus abençoe os irmãos que estão na Europa, seja em Portugal, aqueles que estão na Itália e que são alcançados pela doce e preciosa palavra de Deus todas as semanas, e principalmente aqueles que têm maratonado aí os nossos vídeos no YouTube e que têm se alimentado constantemente da palavra de Deus, buscando inclusive os estudos que nós fizemos aí ao longo desses quase 6 anos de live que estamos envolvidos aqui. Continue fazendo isso e vá com a sua Bíblia aberta, pegando uma caneta, marque cada texto, marque, né, cada versículo citado, busque memorizar esses versículos, internalize cada dia mais com profundidade a palavra de Deus no seu coração e deixe que o Senhor seja entronizado na sua vida, porque isso resultará em muitos frutos na sua vida e na sua caminhada, em nome de Cristo Jesus, tá bom? Gente, é muito bom a gente estar junto. Eu estou muito feliz que o Senhor tem sido muito bom para conosco, principalmente porque a gente sente a presença dele todos os dias conosco nas nossas vidas, e a gente está envolvido esse ano numa
caminhada, não é, de oração, tanto aqui nesse trabalho que a gente faz, como uma caminhada de forma particular, individual. E a gente tem feito aí uma caminhada relendo a Bíblia Sagrada e tem sido maravilhoso. Eu comecei já no final do ano passado essa caminhada de uma nova leitura da Bíblia e tem sido uma experiência muito preciosa. Tem sido uma experiência muito preciosa. E aí a gente já passou por alguns livros já e tem sido assim algo muito, muito poderoso de Deus no meu coração, na minha vida. Eu recomendo que você faça isso. Você está no dia 11 de fevereiro, estabeleça como propósito, né? Começando a partir do Novo Testamento e olhe principalmente, logo de início, para o Evangelho de Lucas, né? E para o Evangelho de Marcos. Depois você lê aí os demais, mas comece Lucas, Marcos ou Marcos e Lucas. Quando você terminar, vá para a carta de Paulo aos Romanos. Quando concluí-la, vá para a carta aos Hebreus e leia toda a carta aos Hebreus. Depois que você lê, então faça uma caminhada pelas epístolas paulinas e leia as cartas do apóstolo Paulo. Comece por Filipenses, que eu recomendo, mas antes de adentrar as portas das cartas de Paulo, depois de você ler Romanos e Hebreus, eu vou recomendar, faça uma leitura de Atos dos Apóstolos, porque é a porta de entrada para as cartas que você vai ter acesso no Novo Testamento. E depois que você lê Atos dos Apóstolos, aí sim começa a fazer uma leitura. É claro que a carta aos Romanos é uma carta de Paulo, mas ela eu penso muito mais do que uma carta. Ela é uma mensagem de Deus à vida da igreja, onde Paulo esmiuça a ideia da justiça de Deus por nós, em nós e através de nós. E a gente compreende muito bem a obra salvífica de Cristo olhando para Romanos. Tanto é que mudou a mente e o coração de Martinho Lutero e, consequentemente, dos grandes reformadores da história da igreja. Então leia Romanos, leia a carta aos Hebreus, porque nela você vai ter uma percepção da superioridade de Cristo com relação a tudo que foi feito, realizado no Antigo Testamento e como todas as profecias se cumpriram na pessoa de Jesus. E ao ler essas cartas, depois, ao ler essas cartas, você lê Atos dos Apóstolos e vai pelas cartas paulinas. E aí comece por Filipenses, a carta da alegria. Caminhe, né, pela carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vai ser muito importante para a sua vida de comunhão com o Senhor. E faça essa jornada, não é, por todas as cartas. Assim que você terminar as cartas paulinas, aí você segue. E lê Pedro, lê João, lê Judas. Aí você volta e lê ali o Evangelho de Mateus, que também tem uma ligação profunda com o Apocalipse, né, com muito do que vai acontecer, principalmente a partir do capítulo de número 24 para frente. Mas leia Mateus e, consequentemente, leia o Evangelho de Jesus conforme escreveu João. Depois você vai para o livro do Apocalipse e vai fazendo essa conclusão de todo o Novo Testamento. Quando você terminar tudo isso, você começa a voltar lá no Antigo Testamento e vai para o livro do Gênesis, lê os 5 primeiros livros da Bíblia, lê o livro de Josué. Quando parar, leia o livro de Juízes, 1º e 2º Samuel. E aí eu recomendo que você vá fazendo toda a leitura do Antigo Testamento. E faça isso lendo 3 capítulos por dia, ou 6 capítulos por dia, ou 12 capítulos por dia. Quanto mais você lê, mais adiantada será a sua conclusão.
Mas se você ler 3 capítulos por dia, provavelmente você vai terminar em um ano as Escrituras. Então, faça isso. Vai ser um desafio, porque a sua natureza humana e carnal, ela não vai querer isso. Tá? Mas faça isso. Eu estou muito incomodado esses últimos anos, porque a gente tem uma geração de crentes muito grande espalhadas nas igrejas, mas a gente tem muita gente que, se você pedir para citar 10, 20 versículos, 30 versículos de cabeça, ele não consegue citar. Se você pedir para ele contar as histórias bíblicas, pelo menos, ao menos, e destacar as riquezas de detalhe das narrativas bíblicas, muitos não vão nem saber. E isso é lamentável, porque a gente diz que nós como igreja estamos crescendo, mas para mim a gente cresce quando a gente enraiza e aprofunda as nossas raízes na palavra de Deus e no conhecimento dela com profundidade. E aquele que ama a Bíblia e faz com que o povo também ame a palavra, ele não tem medo de nada. Porque às vezes, ao longo da história da igreja, houve aqueles que tiveram medo que a Bíblia chegasse nas mãos das pessoas para que elas tivessem um entendimento aprofundado. Mas não. Quanto mais a igreja conhece as Escrituras, mais ela teme a Deus e mais ela cresce no amor e na comunhão com o Senhor. Então, já que eu dei esse tempo aqui para que alguns pudessem chegar, e lamentavelmente alguns não chegaram aí, então vamos para o texto bíblico, Malaquias, capítulo 3. Ontem eu concluí o capítulo 2, claro que não deu para expor todos os versículos aí, ou todo o capítulo 2, mas nós concluímos ontem o capítulo 2, destacando aquilo que de principal o Espírito Santo trouxe ao nosso coração a partir do ensino da palavra. E eu quero olhar para o capítulo 3. E eu sei que quando a gente olha para os 3 primeiros capítulos de Malaquias, eles são capítulos meio amargos, meio que indigestos. A gente tem assuntos realmente que a gente olha e diz, meu Deus, seria bom nem precisar tocar ou tratar disso aqui, principalmente nos dias que a gente está vivendo. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias de grande desafio para quem ensina a Bíblia. São dias muito tensos. Mas a palavra de Deus ela tem que ser pregada como ela é. E com o coração carregado de amor, como o coração que eu tenho, porque eu amo ao Senhor e amo a sua vida. E porque amo, eu quero ver você crescendo no Senhor e quero ver você chegar no céu. E isso eu falo para aqueles que estão mais perto do nosso coração e aqueles também que, mesmo muitas vezes fazendo parte de um outro rebanho, eu creio que o interesse, o desejo daqueles que estão à frente da sua vida e cuidando é que você chegue no céu. Tanto é que provavelmente é o assunto mais falado na sua igreja. É céu todo dia, todo culto. É a esperança em Cristo, é o céu, é o poder do sangue de Jesus, é a realidade de uma eternidade sem Deus para aqueles que não o honram e não o amam, ou não manifestam para com ele um amor e gratidão. Eu creio que esse é um assunto tratado quase sempre, toda semana, na sua igreja. Então eu desejo em Cristo Jesus que você continue firme, firmado e avançando no Senhor. As Malaquias, no capítulo de número 3, a palavra de Deus diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vida? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata,
e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Sim, eles falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor os ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temerem ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu vou ler de novo do verso 15 em diante, porque tudo que eu quero falar está alicerçado aqui nesses versículos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. E esse é o olhar que muita gente tem. Parece que aqueles que estão fora de Deus estão indo melhor do que aqueles que estão em Deus. As coisas não são bem assim. Sim, eles tentam a Deus e escapam. E aí vem o texto e diz: então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis
e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A grande pergunta desse texto é: qual a diferença? Mas eu quero levar em consideração, olhando para esse texto, apenas algumas verdades aqui. Eu quero ser muito objetivo, muito prático, muito rápido, porque o texto por si só fala. Deus está em diálogo com o seu povo. E Deus diz: eu estou atento ao que vocês estão dizendo, eu também tenho minhas coisas a falar. E o que vocês dizem tem a ver com o que eu venho falando desde o capítulo de número 1 de Malaquias. Porque o que Deus tem falado agora está sendo questionado por esse povo, não quanto à veracidade da profecia, mas ao fato desse povo olhar para Deus e dizer que não estão enxergando o que Deus enxerga. Porque na visão deles, parece que não há um esfriamento espiritual, a coisa está muito bem. Na visão deles, parece que eles não estão faltando naquilo que estão fazendo para Deus, uma vez que Deus, no capítulo de número 1, a partir do verso 7, ele cobra quanto à oferta que eles dão. E essa oferta aqui não está se falando apenas na questão do semear que a gente tanto fala, mas está falando aqui do culto que se oferece e porque a oferta é a manifestação do culto que se dá a Deus. E Deus diz que o culto deles era um culto imundo, defeituoso, porque a oferta era imunda e defeituosa. Terceiro, eles não estão conseguindo enxergar essa realidade descrita por Deus do descomprometimento deles com relação ao céu, com relação ao Senhor, e com relação ao altar e com relação aos sacerdotes de Deus e o que eles ensinam. Porque esse descomprometimento é o descomprometimento, no capítulo 2 é dito, que habitou o coração dos sacerdotes e, consequentemente, acaba habitando o coração do povo, mas também vice-versa, porque o que os sacerdotes são também tem a ver com o que o povo é. E embora a gente diz quase sempre que quem guia é quem tem a responsabilidade, mas nesse caso aqui, quem tem a responsabilidade, eu mostrei ontem isso aqui, foi quase que empurrado para viver uma outra realidade que não tinha nada a ver com a proposta de Deus para a vida deles, e por isso o capítulo 2 de Malaquias apresenta a corrupção no meio sacerdotal. Mas o povo está dizendo que não está vendo isso. Eles também estão dizendo a Deus que eles não estão, preste bem atenção, vendo onde é que eles estão falhando com relação à família deles. E essa questão da família é uma questão que eu não abordei ontem, porque quando eu disse que concluí o capítulo 2, eu sei que a gente leu ontem do verso 1 até o verso de número 9, mas do 10 até o 17. Essa questão da família está presente aí, nós não citamos ontem. Porque o que é apresentado aí? Aquilo que é definido pelos estudiosos e comentaristas bíblicos como os perigos que a família corre. E o que a gente percebe aqui é uma fragilidade, tanto espiritual como de caráter com relação à família. E quando a gente olha para o capítulo de número 2, do verso 10 e diante, Deus, ele nada mais faz do que dar um grito dizendo: eu estou cansado de ver. E algumas traduções usam a expressão enfadado. Eu estou esgotado, estou cansado. É claro que Deus não cansa.
Mas ele fala numa linguagem para que os homens entendam o que ele está sentindo. Então ele diz, isso é antropopatia. Então ele expressa, ele diz, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu estou com dificuldade de lidar com o que vocês têm sido diante de mim, principalmente nos nossos lares, nas nossas casas, os desencontros, as fragilidades, os problemas que fazem parte do dia a dia da convivência de pessoas que estão a cada dia tentando avançar, mas sabem que são alvos de ataques, são alvos de setas, são alvos de investidas pesadas que se levantam contra a vida deles. E Deus vem e diz que quer que haja um despertamento, que haja um reposicionamento, que haja da parte desse povo uma decisão sendo tomada de se estar diante dele. E por isso ele diz que a necessidade é grande de homens se posicionarem em favor das suas casas, a necessidade é grande de mulheres se posicionarem em favor da sua casa. Então, quando a gente está olhando para isso aqui, a gente precisa, a partir desse momento, compreender qual é o plano e a vontade de Deus para a vida de cada um de nós com relação a esse posicionamento de protetores da casa, protetores do lar. E eu sei que essa parte, ela é uma parte que quase sempre há uma dificuldade do coração humano de se abraçar com Deus quanto a isso. Porque a tarefa de lidar com os perigos que cercam a família e que podem levar a casa e a história de homens e mulheres à destruição, ela é pesada. Mas é por isso que Deus começa no capítulo 1 no culto. No capítulo 3, Deus continua no culto. E entre o culto do capítulo 1 e do capítulo 3, onde Deus descreve a realidade, ele mostra claramente o que é que está levando as casas, as famílias, a esse tempo de fragilidade. Eu estou falando da fragilidade da família e dos perigos da família, considerando o que é dito. A partir do verso 10 do capítulo 2, eu só leio uma parte. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais? Profanando a aliança dos nossos pais. Judá tem sido desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Você percebe os desencontros acontecendo aqui na construção de família? O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer as coisas das vossas mãos. E dizeis por quê, Deus? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um,
ainda que lhe sobrava o espírito, e por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e andais, e ainda andais dizendo, ou ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? E aqui você tem uma família, como eu disse, fragilizada, olhando para fora e para a atitude dos ímpios e dizendo: é melhor agir assim. E abrindo aqui portas e janelas e brechas para que uma desconstrução quanto àquilo que é uma espiritualidade sadia, quanto àquilo que tem a ver com uma vida de dependência e de fidelidade a Deus, quanto àquilo que tem a ver com o respeito, que tem a ver com a pureza. Então há um posicionamento aqui muito estranho e muito complicado. E quando esse posicionamento se torna um posicionamento cujo modelo é de fora para dentro e não aquele que a palavra de Deus traz, essa família começa a ser desconstruída. E é por isso que Deus coloca a sua reclamação quanto ao culto no capítulo 1 e no capítulo 3, porque no meio disso está as questões que envolvem a casa, o casamento, a família, o lar, enfim. E por que essas questões que envolvem a família estão aqui no meio desses dois capítulos que Deus reclama do tipo de culto, que Deus reclama daquilo que tem sido oferecido? Eu preciso correr. Porque Deus sabe que o culto é uma base fortíssima para manter a história da casa de pé, para manter a história da família e dos familiares de pé. De modo que o culto que se enfraquece, ou o culto que se oferta, mas sem base, sem alicerce, sem ter a palavra como modelo, ele gera um total desencontro da pessoa consigo mesmo, da pessoa com as pessoas com as quais ela lida em Cristo e fora de Cristo, e das pessoas com a sua própria casa. Então Deus reclama daquilo que é defeituoso e é apresentado no capítulo 1, mas no capítulo de número 3 ele reclama daquilo que tem sido deixado de ser entregue a ele. Agora, quando eu olho para esse capítulo 3, eu sei que a maior parte das pessoas olha para esse capítulo 3 pensando: esse capítulo é o capítulo do dízimo, o capítulo das ofertas, e se vai falar sobre dízimos e ofertas. Não. Esse capítulo aqui é o capítulo daqueles que querem entender qual a diferença, porque buscam fazer a diferença. E como eu disse, o capítulo, mais do que ligado a dízimo, ele está ligado ao culto como um todo. E são dois capítulos que Deus usa para dizer: eu estou cansado do culto de vocês. Porque no verso 17 do capítulo 2 ele diz: eu estou enfadado das vossas palavras. Por quê? Porque são palavras que eu tenho certeza diziam que amam ao Senhor, mas o coração em atitudes estava distante. E o que é que Deus queria? Deus queria
que o povo se reconectasse, se reencontrasse com a real essência do culto. Mas para eles se reencontrarem com essa essência desse culto, eles precisavam entender quem eles eram. Eles precisavam entender o que Deus queria deles. Mas em terceiro lugar, eles precisavam entender o que Deus tinha para eles. E nesse capítulo de número 3, Deus diz quem o seu povo é. Deus diz o que quer deles. E Deus diz o que tem para eles. Só que antes dele dizer tudo isso, ele diz, olha, está chegando uma hora em que eu levantarei o meu mensageiro. E ele vai preparar o caminho para que aquele que é santo chegue. E ele aqui, claro, nós sabemos, se refere àquilo que Isaías já vinha profetizando. Que haveria uma voz no deserto. Ele estava falando aqui que João Batista viria para preparar o caminho do Senhor, que é aquele que é o santo, e ele viria para promover uma obra de reconexão e de reconciliação familiar. Só que Deus sabia que quando ele chegasse seriam dias em que haveria, já desde aquele tempo, pai contra filho, filho contra pai, muita coisa estaria acontecendo. Porque essas coisas que Jesus diz para a gente, elas são coisas que viriam a acontecer, como no nosso tempo agora estão acontecendo, mas na verdade desde aqueles dias. Por que não dizer, desde que o mundo é mundo e gente é gente, há esses desencontros no ambiente da casa? Então Deus diz, eu vou enviar um mensageiro com uma mensagem. E ele vai preparar o caminho, e quando ele preparar o caminho, o santo virá. O fiel virá. Aquele que é poderoso há de se manifestar para vocês. E João diz, no capítulo 1, verso 14, que o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, certo? Só que depois que Deus fala dessa esperança, de que viria um mensageiro que apontaria a chegada do reino de Deus na pessoa bendita de Jesus, ou seja, João Batista viria para apresentar que o tempo era chegado, a hora era chegada, e ele viria como a última voz dos profetas desde Moisés até ali, anunciando que era chegado o reino de Deus e que o Filho de Deus, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava às portas. Depois que Deus fala disso, ele diz ao povo, agora voltem a olhar para o culto de vocês. Porque com essa esperança o culto de vocês volta a ter vida. Porque o meu mensageiro virá e eu me manifestarei no caminho que ele vai preparar. Porque Deus é aquele que é santo, Deus é aquele que é fiel, e Deus é aquele que diz que em Cristo Jesus chegaria aos homens. Isaías profetiza isso no capítulo 53. Agora, para que Deus leve esse povo a alinhar as coisas, ele conscientiza esse povo de quem eles são. E é aqui que eu quero começar essa reflexão e já terminar. Que eu sei que você já está também cansado aí da semana, do dia a dia, mas também, né, dessa jornada. Então, veja no capítulo de número 3, quem Deus diz que eles são. Veja no verso de número 18
do capítulo 3. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Deus primeiro, ele conscientiza esse povo de quem eles são. E quem eles são diante de Deus? Eles são aqueles que Deus os fez justos diante dele. E tudo isso começa lá em Abraão. Paulo é que explica isso na carta aos Romanos, no capítulo 4, depois você lê. Eles são aqueles que são justos diante de Deus. O que é que eles estão fazendo como justos? Como justos? Eles estão colocando os olhos na direção errada. Estão olhando para o quê? E para quem? Para os ímpios. E para aquilo que os ímpios têm alcançado. E quando eles olham para os ímpios, eles estão perdendo a essência de Deus. E isso tem acontecido com muitos de nós, porque a gente tem sido convidado, inclusive pelos coaches. Eu não tenho nada contra nenhum deles, muito pelo contrário. Acredito que todo bom profissional tem sua parcela de cooperação a dar para o crescimento da humanidade. Mas púlpito é lugar de quem carrega a palavra de Deus e de quem ensina a Bíblia com amor, com dedicação, com zelo e com desejo de ver a igreja ser edificada no Senhor e para a glória do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos sido motivados quase sempre por alguns desses profissionais a olharmos para a prosperidade dos ímpios. E a maior parte dos homens e mulheres que já amaram a Deus com sinceridade estão perdendo esse amor e essa sinceridade por causa da ambição que tem tomado conta do seu coração por aquilo que é o vil metal. E no afã de alcançar, sutilmente estão se perdendo. Porque, segundo a Bíblia, o que é feito com relação a esse desejo todo, o que é feito com relação a esse desejo todo que toma conta do coração humano, da mente humana, da vida humana, isso tudo o leva a descobrir que existe mais de um Senhor sobre essa terra atuando. E porque existe mais de um Senhor sobre essa terra atuando, alguns estão com o coração se entregando a um outro Senhor que não ao Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, aquele que tem cuidado de cada um de nós. E a quem estão se entregando? Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. E um capítulo importantíssimo na vida da igreja, da Bíblia, e para cada um de nós como igreja, é o capítulo 16 de Lucas, onde se fala ali da parábola do administrador, né, chamado de infiel, ou apresentado como infiel. E muito do que é dito e tem sido dito e é apresentado nessa parábola desse mordomo infiel diz muito do que está acontecendo aqui com o povo nesse capítulo de número 13, nos dias de Malaquias. Porque o coração se voltou para um outro lugar, para um outro Senhor, para uma outra coisa. Jesus disse que não há quem possa servir a dois senhores. Ele fala de quem ali como Senhor? Ele fala de Mamon. Mamon. Que não aceita desaforo e que não aceita o coração ser dividido. Porque se você aplicou o coração nele, ele não aceita que você seja de mais ninguém, só do que ele tem
para você, que tem a ver com o vil metal. O dinheiro e as riquezas, eles não são um problema. O problema é o Senhor por trás deles. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas é o amor ao dinheiro. Ele tem que estar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas como um servo. E a gente declara quase sempre isso quando a gente semeia, quando a gente oferta. Isso é um ato da gente dizer quem é o Senhor sobre as nossas vidas. Quando a gente compartilha, quando a gente reparte, quando a gente manifesta a bondade para com alguém que está carente e necessitado. Claro que não é tudo nem todos. Estou falando daquele que realmente é carente e necessitado. E às vezes Deus nos dá a oportunidade de fazer uma coisinha simples, mas que para aquela vida tem um significado muito grande. Muito grande. Então nós precisamos compreender que Jesus não está falando aqui com relação ao dinheiro propriamente dito. Até porque ele sabe que dentro do contexto da família há uma necessidade muito grande de se ter. Principalmente quando você está em lugares onde viver custa caro. Onde viver custa caro. E viver é um desafio. É por isso que a melhor vida que você pode ter é aquela que você caminha na dependência de Deus constantemente, continuamente. Porque fora dessa dependência de Deus, muitas coisas, tenha certeza do que eu lhe digo, elas lhe cansarão e lhe deixarão sem força para prosseguir. E vai ter dias que você vai levantar muito mal se você não anda nessa dependência, porque só Deus renova as tuas forças, só Deus te dá esperança e expectativa de dias melhores. Somente Deus. E se você confia nele, se você crê nele, se você depende dele, se você espera nele, ele faz. E ele está fazendo com que o seu caminho, a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, ela seja uma vida coberta pelo seu cuidado todo dia enquanto nós dependemos dele. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a ideia de estar comprometido com outro Senhor, que não o Senhor, Criador de tudo, é perigosa. Então Deus quer ser Deus sobre as nossas vidas e sobre tudo que a gente tem. Mas para Ele ser Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos lembrar que nos seus mandamentos Ele diz que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 33, Jesus disse: buscai primeiro o reino, e as demais coisas serão acrescentadas, porque uma vez que nós buscamos o reino, nós estamos declarando quem é o Senhor na nossa vida. E se declaramos isso, Ele sempre cuidará de nós. E é por isso que, como eu disse anteriormente, a minha oração, quando eu lembro do que Jesus disse, que nós não podemos acrescentar um côvado à nossa altura, é que nós não podemos acrescentar nada. É que eu, você, nós, a única coisa que podemos fazer é permanecer em Deus, com Deus e vivemos para a glória de Deus. Nós podemos acrescentar apenas a nossa vida de oração, a nossa vida de jejum. Nas demais coisas, é Ele quem supre. Então, estar nele é ter essa garantia de que será cuidado. Estar junto de Mamon é ter a garantia de que vai correr riscos, viver grandes perigos e vai terminar, talvez,
numa situação muito mais delicada. Por quê? Porque quem junto de Mamon esteve e está, sempre tem alguém querendo prejudicá-lo. Mas quem em Deus está sempre guardado e protegido, apesar do muito que tem. Porque você pode ter muito, mas deixando claro quem é o Senhor desse muito. E qualquer coisa que você tenha é servo de Deus e servo seu em tudo que você precisa e naquilo que a obra de Deus também precisa. Então Deus diz para esse povo quem eles são. Preciso terminar aqui que eu já passei muito tempo. Deus diz a princípio a esse povo quem eles são. E Deus diz a esse povo que eles são um grupo de homens e mulheres que foram alcançados pela justiça de Deus e foram justificados por essa justiça. E são justos. Aqui eles são justos, Paulo explica, com base na fé de Abraão. Assim como eu e você, em Cristo, somos justificados pela obra que Cristo fez, e nós cremos nesta obra pela fé que Deus nos deu como dom, diz Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É pela obra de Cristo que somos salvos. Mas nós, quando olhamos para esta obra e dizemos, eu creio, o Espírito Santo passa a trabalhar na nossa vida e nos coloca nessa posição de justos. E aí, quando ao justo é dito que a diferença dele é vista, porque a oração dele é diferente, a oração do justo pode muito seus efeitos, a prática de vida dele é diferente. A entrada e a saída dele de qualquer ambiente, de qualquer lugar, de qualquer ciclo social é diferente. E as pessoas que se referem a ele, olham para ele e atentam para ele, logo entendem que eles em Deus são diferentes. Então Deus diz a esse povo quem eles são justos. E a justiça que os alcançou permanece. Por quê? Porque no capítulo de número 3, no verso de número 6, a parte A, o Senhor diz para eles, eu sou o Senhor e não mudo. Ele está deixando claro para eles que aquilo que ele começou, ele continua realizando todo dia. E não parou com eles por causa deles mesmos. Então eles são aqueles que são justos. E aqui entra a questão. Se eles são justos, eles são justos primeiros por causa do Senhor. Segundo, eles são justos por causa da posição que eles estão e que Deus os colocou. E para eles, você percebe no capítulo de número 3, no verso de número 5, é dito assim, e chegar-me-eis a vós para juízo. E eu serei uma testemunha veloz contra todo aquele que pratica o que não me agrada. E aí ele vai falar de uma série de coisas que eu já li aqui. E todas elas práticas dos ímpios. E que às vezes, em alguns momentos, quando o povo decidiu desviar os seus olhos de Deus, se fizeram presentes na vida do povo. Ou em momentos que eles viveram um profundo esgotamento espiritual, onde eles se sentiram totalmente fragilizados e se entregaram a outras coisas. E a maior prostituição vivida ou praticada por eles era espiritual. Claro que todas as outras coisas citadas por Deus aqui é uma realidade.
mas o descomprometimento do coração deles em momentos e o comprometimento do coração deles com outros ídolos e deuses fez Deus olhar para eles e dizer: eu tenho ciúme de vocês, tenho zelo por vocês, e vocês não estão dando a glória devida ao nome do Senhor. Deus queria que eles glorificassem a Ele com a sua vida, porque só Deus é testemunha em nosso favor. Ele é quem nos justifica e Ele é a testemunha da justificação que Ele mesmo operou na nossa vida. Mas, em segundo lugar, Deus vai mostrar a esse povo o que Ele quer deles. Porque se eles são justos, diz o texto no verso 18, para fazer a diferença. E então vereis a diferença. E como justos para fazer a diferença, em que eles vão fazer a diferença? Bom, considerando alguns versículos aqui, nós dizemos, em primeiro lugar, que eles farão a diferença na sua prática de vida, porque eles serão diferentes daqueles que vivem uma vida totalmente livre para fazerem o que quiserem. Então Deus cita no verso de número 5, e é muito importante essa parte, Deus cita no verso de número 5 que Ele é aquele que está agindo velozmente como testemunha contra aqueles que estão comprometidos com obras, com atos que não glorificam somente o nome do Senhor. Então ele fala daquilo que tem a ver com as obras da carne, citadas por Paulo em Gálatas no capítulo 5, verso de número 19 a 21. É Deus que está deixando isso claro. Eles são diferentes na sua prática de vida, no seu exercício de vida, nas coisas que fazem no seu dia a dia de vida. E isso faz e continuará fazendo uma diferença grande na vida de cada um de nós. Nós precisamos levar isso em consideração. Por quê, pastor? Porque onde estamos plantados, as pessoas não estão esperando outra coisa a não ser viver em nós a diferença. E essa diferença aqui que eu falo, muito para além de algumas coisas que se brigou a vida toda no meio da igreja para que os crentes vivessem, que se discutiu a vida toda por conta disso. Aqui está falando daquilo que Paulo, em Gálatas capítulo 5, verso 22, destaca, que é vivermos sendo instrumentos das virtudes do fruto do Espírito Santo. Então eles fazem a diferença na sua prática de vida. Segundo, eles fazem a diferença quanto ao se portarem diante de Deus na entrega do seu culto. E isso aqui é tão estranho para a gente que já vem muito tempo sabendo o que é o culto e o que é exigido dele. E quem lê todo o livro de Levítico, e eu recomendo que você leia, vai saber muito bem que Deus já apresentou o que Ele queria do culto do povo dele. Só que esse culto deles, o Senhor disse que identificou que eles estavam agindo de forma maliciosa e maldosa em alguns momentos. Porque no verso de número 8 ele diz: roubará o homem a Deus? Ou, em outras palavras, é dito por eles: roubará o homem a Deus? E Deus disse: claro que sim. Em que nós te roubamos?
E aí nós lemos, né, que nos dízimos e nas ofertas, mas isso aqui é culto. A ideia aqui é justamente de quando vocês deixaram de canalizar na minha direção e fazer com que a mim chegasse o que era para chegar, ou seja, quando não fizeram que chegasse o que era para chegar até mim. Quando vocês deixaram de canalizar na minha direção, quando vocês deixaram de fazer o que glorificaria o meu nome, o que exaltaria o meu nome, o que honraria o meu nome, o que bendiria o meu nome. Quando vocês deixaram de oferecer e entregar a mim o culto que eu disse para vocês entregarem com a qualidade que eu disse para vocês entregarem. Então entra aqui essa questão. Do diálogo de Deus com esse povo e do povo com Deus. Porque esse diálogo é aquele diálogo onde um grupo de pessoas precisava se enxergar como Deus estava enxergando. E isso aqui é algo que parece muito difícil, porque Deus está dizendo no capítulo 1, vocês fizeram isso. No capítulo 2, os sacerdotes fizeram isso. E no capítulo 3 eles dizem, onde nós fizemos isso? E Deus diz, quando algumas coisas foram feitas por vocês. Veja no verso de número 6 em diante, porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Verso 7, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, ou seja, vocês abriram brechas e portas que não deveriam abrir quando deixaram de me honrar, porque vocês estavam declarando a honra a outra coisa que não tem a ver comigo, e por isso coisas aconteceram, têm acontecido e estão acontecendo a vocês. Mas não é esse o meu propósito para vocês. Deus quer abençoá-los. Por isso ele diz, mesmo vocês dizendo em que precisamos tornar ou em que te roubamos, eu estou dizendo que é naquilo que vocês deixaram de oferecer, mas a porta ainda não fechou. E o que é que o Senhor quer que a gente faça? Ele diz, ofereça a adoração somente ao Senhor. Celebrem a Deus, engrandeçam a Deus, glorifiquem a Deus, bendigam o nome de Deus, dando a Deus e canalizando na direção de Deus o que é de Deus. Quando chegaram junto a Jesus e disseram, é lícito pagar tributo a César, Jesus disse, me dê uma moeda. E ele diz, de quem é a face que está nesta moeda? E o pessoal diz, é de César. Ele diz, então dê a César o que é de César. Só que ele apresenta essa face de César. Que é a face do administrador, mas não apresenta do provedor. E é por isso que ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque César é só administrador, é só mordomo.
O provedor é Deus, então a Deus dê o que ele merece receber. E Deus quer o que é dele. Eu estou falando aqui, isso não tem a ver com contribuição, gente. Eu estou falando do nosso culto de vida a Deus. Tá? Porque às vezes quando a gente toca nesse assunto, a mente das pessoas já está tão formatada por tanta coisa que acontece ao redor, que elas já entendem que a gente está trazendo a mensagem e às vezes julgam que está se tendo uma intenção de manipular. Isso eu falo não para aqueles que me acompanham aqui todo dia há mais de 5 anos e meio, não, eu estou falando para aqueles que estão chegando no nosso canal e que vão assistir depois essa gravação. Aqui eu estou falando de um culto de vida, porque há uma discussão aqui, é para dar dízimo ou não é para dar dízimo? E a palavra para dízimo é aproximação. Só que não é pelo que se entrega, é pelo que se manifesta do coração que me leva a entregar. Eu não entrego porque tenho que fazer. Eu entrego porque aqui dentro meu coração está cheio de gratidão por tudo que eu já recebi. E eu que faço parte do time da generosidade, eu aplico essa generosidade em atos concretos. É somente isso. Deus está interessado no culto de vida. O que era o dízimo apresentado por eles naquela época? Bom, era nada mais, nada menos do que animais que eram levados. Porque era o que eles, no contexto, lidavam e viviam. É claro que se você olhar lá para o tabernáculo de Moisés, você vai ver que houve investimento de ouro, investimento de prata, enfim, recursos. Mas havia as coisas que eram colocadas no altar para sacrifício. Não ia se sacrificar ali uma moeda, não, nem uma nota de papel, uma cédula. Ia se sacrificar animais. O nosso contexto do Novo Testamento para frente coloca a gente diante de uma outra realidade. Inclusive no ministério de Jesus, para aqueles que conhecem Lucas capítulo 8, sabem que tinham ali mulheres que contribuíam generosamente com o ministério do Senhor, assim como outras pessoas. Tanto é que Jesus viveu os 3 anos e meio de ministério dele e não sentiu falta de nada. Um dia, em Mateus capítulo 17, registra isso, não me falha a memória, a partir do verso 24, chegaram para Pedro e disseram: teu mestre não paga imposto, não? E Pedro disse: é claro que paga. E eles disseram: cadê? Naquele momento Pedro não tinha nada. Foi para dentro do lugar que Jesus estava. Quando ele entrou, Jesus já sabia o que tinha acontecido. Disse: Pedro, de quem eles cobram impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? E ele disse: dos estrangeiros. E o Senhor, com outras palavras, já estava dizendo para ele: então, filho, Pedro, não paga nada, eu sou filho. Mas, para não escandalizá-los, faça o seguinte: passa por ali onde eu passei há poucos dias atrás e vai pescar. O primeiro peixe que você pegar, abre lá a boca dele que está lá. Ele é um dos bancos mais fortes, onde eu guardo os meus recursos. Vai lá naquele peixe. Eu sempre digo, né, que as coisas que Deus tem para fazer no seu reino, na sua obra, e o cuidado que Deus tem para manifestar na vida de pessoas que ele usa, que no caso de Pedro era uma delas, vem sempre através de alguém. No caso aqui de um peixe. Por que um peixe, pastor? Porque Jesus disse em Lucas capítulo 5 que faria de Pedro um pescador de homens. E foi do peixe que Jesus o tirou.
foi das águas, foi do mar, foi do barco. Jesus supriu a Pedro através daquilo que Pedro entendia e conhecia, usando aquele peixe. Quando ele foi para lá tentar pescar, diz a Bíblia que ele abriu a boca do peixe, as moedas estavam lá, gente. E isso é tremendo. As moedas estavam lá, a provisão estava lá. Só que não era provisão só para Pedro, porque diz que o que ele achou lá dava para pagar a conta dele e a de Jesus. E ele vai lá, eu penso, Pedro sanguíneo como era, e joga as moedas na mão dos homens, dizendo: aí está o pagamento do imposto. E eles devem ter calado a boca, porque nada disseram mais. Olha, o mestre dele paga. Jesus não tinha que fazer nada disso. Inclusive pelo fato dele ser chamado de filho de Davi, né? Ele estava isento de tudo aquilo que era imposto, mas ele mostrou que ele é capaz de suprir. Ele mostrou que ele é capaz de fazer. Então, como é que se resolvia essa questão, essas questões do Novo Testamento? Através daquilo que se oferecia, se entregar. Se você olhar o livro de Atos dos Apóstolos, você não vai ver as pessoas se limitando a animais, a isso e aquilo para entregar os apóstolos de Jesus. Não. Diz que vendiam coisas que tinham e compartilhavam para que a igreja não tivesse necessidade de nada. A ideia era para que todo mundo vivesse uma vida digna, porque essa é a expressão que se pode usar, uma vida com dignidade, a aguinha limpa, a comida boa, a moradia organizada, viver bem. Não há pessoa que viva mal que consiga psicologicamente se manter por anos de vida de pé, fazendo as coisas que faz. Há uma necessidade de se viver com dignidade. Há pessoas que têm uma dificuldade grande com relação a isso, quando se trata de homens e mulheres de Deus, ou que vivem para a glória de Deus. Mas você precisa se alegrar quando você vê alguém que serve a Deus com a sua família, que luta na obra de Deus, que está, sabe, investindo da sua vida na obra de Deus e no ensino da palavra. Você precisa se alegrar, se ver bem, se ver comendo bem, morando bem, vivendo bem, porque essa é uma necessidade. Eu não conheço ninguém que prepare bem, que pregue bem, que ensine bem, com a mente e o coração extremamente preocupado com o que quer que seja de dívidas ou o que seja. Há uma necessidade de se viver bem, de se comer com dignidade, de se morar com dignidade. Eu não estou falando aqui de exageros, mas eu estou falando daquilo que é dignidade. E eu não estou também falando daquilo que é básico. Eu estou falando daquilo que tem a ver com dignidade. Até porque os que estão envolvidos na obra de Deus são pais, amigos, psicólogos, são uma série de coisas para o coração das pessoas. Quantas vidas e corações, né, eu já tive a oportunidade de ouvir, de aconselhar, de orientar, de instruir nas múltiplas questões da vida, tanto quanto orar por elas, e tanto quanto dar uma palavra e ensinar a palavra a elas. Eu lembro no período que passei aí, um período extenso, tomando conta de, cooperando, né, tomando conta de igreja junto com outros pastores. Quantas vidas desesperadas chegaram.
E quantas vezes essas vidas saíram aliviadas, mudadas, e com pouco tempo estavam dizendo: Deus mudou minha história, Deus mudou minha vida, Deus mudou minha situação. Deus sabe o que faz, como faz, Deus sabe do jeito que faz. E Ele é o Senhor que tem cuidado de cada passo que eu dou, que você dá. Mas Ele tem esse interesse em nos ver viver com dignidade, viver bem. E para isso a gente batalha muito todo dia, porque a gente faz coisas para além de tudo que a gente faz aqui. E eu sei o quanto para você, para nós, todos nós, é um desafio diário muito grande, mas o Senhor sempre honrará os que o honram. Então ofereça a Deus o culto que Deus merece receber, canalize para Ele o que é dele. Ofereça seu coração, seus atos, suas atitudes. Ofereça um tempo do seu tempo. Fique com Ele em oração. Fique com Ele na consagração. Fique com Ele na sua caminhada de alguém que decidiu honrá-lo e que tem sido fiel a Ele. Fique com Ele. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele o será eternamente. Eu não sei se você em si quer crescer na sua vida com Deus, mas comece entendendo que Ele é a sua prioridade. Porque quem entende que Ele é a prioridade sempre terminará colhendo das bênçãos dele em tudo e em todas as coisas que fizerem que viver. Por que eu estou falando isso? Porque Deus mostra a esse povo o que Ele quer deles. Ele quer que eles tragam o quê? O coração, a vida. Tragam aquilo que nas suas mãos tem chegado como bênção de Deus e que manifestam-se como bênção de Deus naquilo que se está fazendo. Mas deixe-me terminar, gente. Deus conscientiza esse povo daquilo que Ele tem para eles. E o que é que Ele tem? Ele diz: trazei. Por quê? Porque eu, o Senhor, Ele diz aqui, Ele, o Senhor, tem coisas para entregar. E o que é que Ele diz? Veja o verso 10. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolhê-los. Se vocês oferecerem a Ele o culto, a resposta dele será de bênção sobre vocês. Porque Ele derramará a sua bênção sobre a sua vida. O que é que Ele tem para eles? Uma bênção especial. Segundo, Ele tem para eles honra, porque quem o honra, Ele o honrará. Está em 1 Samuel capítulo 2, Ele diz: eu honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Quem pratica a honra para com Ele, mas também para com aqueles que Ele coloca no seu caminho. Está em Mateus capítulo 10, verso 40 a 42, esses serão honrados por Ele. E é por isso que Ele diz aqui, no verso 12, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Ele o honrará entre as nações do mundo. Terceiro, Ele guerreará as suas guerras espirituais. O que é que Ele tem para esse povo? Ele tem uma proteção específica para com esse povo.
E isso se aplica à minha vida e à sua. Nós estamos protegidos por Deus. De quê? De tudo o que quer tirar de você, de mim, de nós. A alegria que temos de Deus em Deus e com Deus e para a glória de Deus. Veja o verso 11. No verso 11 ele diz: e por causa de vocês repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Ele está dizendo que ele vos protegerá. O que é que ele tem para a vida de cada um de nós? A sua proteção. É Ele pelejando por mim, por você, porque Ele sabe que quanto àquilo que está nas nossas mãos, há sempre ataques, mas não nos atingirão. 1000 cairão ao lado, 10.000 à direita, mas eu, você, nós não seremos atingidos, seremos guardados nele, por Ele, para a glória dEle. Por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, porque Deus vos fará produzir para a glória dele. Mas ele não para aí. O que é que ele diz mais? O que é que ele diz mais? Ele diz que ele tem para esse povo um depósito glorioso. Vou repetir. Ele diz que ele tem para esse povo um depósito glorioso. Um depósito, vou repetir, glorioso. Por que é dito isso? Ele diz: olha, eu olhei para vocês e eu ouvi as palavras de vocês. Veja no verso 13. As vossas palavras foram agressivas. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vocês têm dito que é inútil me servir, ou servir ao Senhor, ele diz. Vocês têm dito que é inútil servir. Vocês dizem: o que é que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor? Bem-aventurados, ou seja, felizes são os soberbos, os que cometem impiedade. Esses aí são aqueles que estão muito bem na vida e escapam de tudo e de toda a situação. E a gente, Deus, Emidaias, Ergas, Beniaste, Ovoriani, que me maniara daqui ando movinerdia, dai o iernidia, bawaranakia soernedia daqui ando erdia, per mi badaraki badudicando como ba, endertia tandia daqui ando ernia semia fandia dai o ier. E me manda kawasanda mando dominante atami berier de arca da carando kienerieste da dia sobeneremas. Esse era o olhar deles para aqueles dias. Eles viam um grupo de pessoas descomprometidas com o céu, vivendo tudo, e eles diziam: de que adianta a gente servir? Há tanta dificuldade para estar em Deus. E o Senhor diz: ei, escuta aí, há um depósito diante de mim na medida que vocês me servem. No verso 16, então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente. Aqueles que temeram ao Senhor, diz o texto, eu vou ler conforme essa tradução. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu.
que é que ele fez? Quando Deus ouviu, o memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor. O memorial, vou repetir, foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. O que é esse memorial? É uma referência da fidelidade de Deus agindo sobre a fidelidade do homem. Desde os dias de Josué, lá no capítulo de número 3 e 4, Deus fala sobre isso como uma referência para gerações futuras. Mas o memorial também é um depósito. O que se colocou diante de Deus, Deus recompensará toda atitude de vida, toda atitude de amor, toda atitude de carinho, toda atitude de zelo para com as coisas de Deus. Atrairá sobre a sua vida o favor de Deus, não pelo que você faz, mas porque você respondeu ao que Ele já tem feito. Então ele diz que há um memorial escrito. Há um memorial. Você, em outras palavras, eu estou dizendo, ei, você tem um depósito diante de Deus. E por isso o Senhor diz assim: e o memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Verso 17, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim. Olha o que Deus tinha para eles. Um novo posicionamento. Começaram como justos, mas Deus diz, diante de mim eles são joias preciosas. Segundo, são filhos. Então a gente tem aqui três expressões: são justos, são filhos, são joias diante de Deus. Então ele fala aqui de joias, ele fala de filho, porque ele diz, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Deus estava dizendo, eu os guardarei de todo mal. Eu os cercarei com a minha fidelidade, com a minha bondade, com o meu cuidado. Deus está te guardando, Ele está cuidando de você. Você é uma joia nas mãos de Deus. Você é filha amada, você é filho amado de Deus. Você é alguém que foi justificado por Ele e Ele está te guardando. Mais do que isso, Ele está fazendo as pessoas conhecerem a diferença que há entre você e elas. Que esta palavra te alcance onde você estiver plantado. Lembre-se, você é um justo diante de Deus. Você foi uma mulher justificada diante do Senhor. E para Ele você é filho e joia rara, joia preciosa para Ele. Por isso, por mais que Ele muitas vezes repreenda, Ele quer colocar as nossas vidas e o nosso coração no centro do seu plano, no centro da sua vontade. Eu sei que talvez essa mensagem ela só será entendida na sua vida, no seu coração, com o tempo que vai passar. Muitas das coisas que eu prego e ensino da palavra preciosa de Deus aqui, eu sei que só serão entendidas, assimiladas daqui a um bom tempo que vai passar. Porque tem muita coisa que a gente vai guardando, mas tem outras coisas
que a gente ainda tem as nossas resistências por causa do ciclo social que a gente viveu ou vive, junto de quem estivemos ou de quem a gente está. Mas vai chegar a hora que vai cair a ficha, e quando cair a ficha, o Espírito Santo, ele vai fisgar o teu coração. E ele vai fazer de você um canal da graça de Deus, porque ele te colocou nesta terra para fazer a diferença onde você está. Nós encerramos aqui em nome de Jesus. Queridos, nós vamos fazer um intervalo aqui de 3 segundos. Eu vou estar já ao vivo no nosso canal do YouTube, Jefferson Santos Ministros, e a gente vai estar, em nome de Jesus, levantando a voz em oração neste momento. E eu quero que, se você desejar, esteja acompanhando junto conosco através do nosso canal no YouTube. Deus abençoe seu coração.